Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo GEMAN. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN. E hoje, neste episódio especial de Carnaval, nós iremos falar com vocês um pouquinho sobre uma festa da antiga cidade de Roma, as Saturnais, a festa de Saturno. Uma festa alegre, cheia de comida e de trocas de presentes, quando aconteciam interessantes aspectos de inversão da ordem social, o que levou, inclusive, a uma leitura que viu nas Saturnais uma espécie de base do carnaval medieval, ainda que possa haver contestações, enfim, a essa leitura. E para falar sobre a festa de Saturno, nós convidamos o professor doutor Alexandre Agnolon, da UFOP. E para entrevistar o professor Alexandre, junto comigo, está aqui o Murilo Tavares Modesto, que é membro do GEMAN e estuda Império Romano. Eu vou passar então a palavra para o Murilo, para ele apresentar para vocês o nosso convidado melhor. Olá, pessoal. Eu sou Murilo Tavares Modesto. Eu sou mestrando em História pelo programa de pós-graduação da UFSM, onde desenvolvo atualmente uma pesquisa sobre os poemas consolatórios do poeta Estácio, sendo bolsista CAPES, orientando da professora Semiramis e integrante do GEMAN. Para falar nesse episódio sobre o tema das Saturnais, as festas para Saturno, nosso convidado é o professor doutor Alexandre Agnolon. O professor Agnolon é mestre e doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e também foi na USP que se formou bacharel em Letras com habilitação em Português e Latim. O professor já cumpriu um estágio técnico-científico na Universidade de Oxford, foi professor pro tempore de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FEFELESH-USP e atualmente é professor de Estudos Clássicos do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. As suas pesquisas abrangem os temas de epigrama grego e latino, invectiva, sátira, lírica latina, elegia, retórica, poética e tradução de poesia grega e latina. Além disso, o professor Agnolon é autor do livro A Festa de Saturno, o Xênia e o Apoforeta de Marcial, publicado em 2017 pela EDUSP. Então, seja bem-vindo ao Diálogos Olimpianos, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse programa e debater um pouco conosco sobre as Saturnais. Eu que agradeço muito, Murilo, pelo convite seu e da Semiramis, né? Na verdade, para mim é uma honra, né? A honra é minha, na verdade, né? Em participar do programa de vocês, né? Do podcast, né? Do Diálogos Olimpianos, né? Vamos lá, né? Vamos conversar. Alexandre, novamente eu te dou as boas-vindas ao nosso podcast e como o Murilo comentou, é uma honra receber você aqui nesse episódio e ainda mais para falar de um tema tão legal, né, que é a festa de Saturno da antiga Roma, as famosas Saturnais. Bem, e para começar nossa entrevista, eu e o Murilo, a gente queria te pedir para falar um pouquinho, né, pra gente, para os nossos ouvintes, sobre o que era, de maneira geral, as Saturnais. Semiramis, tenha certeza que, na verdade, é o contrário. Eu que me sinto muitíssimo honrado, não é? Pelo convite que vocês me fizeram para participar, né, do Diálogos Olimpianos, né, aí do podcast do pessoal da Federal de Santa Maria. É um convite que realmente muito me honra e eu espero fazer jus a ele, não é? Então, falar das Saturnais realmente é muito legal, embora eu seja muito suspeito para falar disso, né? Eu acredito que discutir, não é, as festividades da antiguidade, né, a festa, né, na antiguidade de modo geral, é um espaço interessante, muito privilegiado de estudo, né, um campo muito importante, na medida em que ali é possível, né, assim, aprendermos uma espécie de instantâneo, não é, do modo de pensar dos antigos, né? Então esses momentos de festa são realmente momentos extremamente privilegiados para isso, né? Portanto, são momentos que se convertem, de fato, para nós, estudiosos modernos, né, em objetos de pesquisa extremamente instigantes, né? E isso foi, de fato, não só muito instigante para mim, como muito prazeroso, né?
Então, essa pesquisa que eu desenvolvi, né, esse meu estudo a respeito das Saturnais, né, originalmente foi minha tese de doutorado, né, depois publicada pela editora da Universidade de São Paulo, né, e essa tese eu tive a honra também de ser orientado pelo professor João Ângelo Livaneto, né, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP. E aproveito até aqui para mandar um abraço para o João Ângelo, né, a quem eu realmente muito agradeço, né, pela orientação, sempre muito gentil, né, e sempre muito crítica, assim, um orientador fantástico, João Ângelo, um leitor assim extremamente proficiente, né? Bem, então essa pergunta que você me faz a respeito, né, do que é, né, do que foram as Saturnais, é uma pergunta aparentemente simples, mas na verdade ela não é, não é? Então é um tema realmente muito complexo, né? Que eu não sei se eu ofereci uma resposta na minha tese e depois no meu livro, não é, a respeito. Então, o que eu vou tentar aqui é apresentar no geral, né, caracterizar de maneira muito breve o que foram essas Saturnais, né, para o público. Né? Então, as Saturnais, né, nessa verdade essa é uma forma portuguesada, né, a Saturnália, né, seria o termo próprio em latim, foi um festival romano, né, uma festividade, em honra a um deus, né, a Saturno. Né? Essa festividade ela ocorria no solstício de inverno, né, no hemisfério norte. Né? O solstício de inverno é o momento, é a época mais fria, né, do ano, e ela ocorria em dezembro, portanto. Né? E o seu auge foi justamente na época imperial, né? Em algum momento, não é, da época imperial, quando ela passou a compreender 7 dias de comemorações. Né? Então, a Saturnais, no seu auge, ela era comemorada, né, entre os dias 17 e 23 de dezembro. Né? A gente tem um autor, né, já um pouco tardio, né, no entanto, que escreve no século IV, né, da era cristã. Ele tem uma obra chamada Saturnália, que é um Macróbio. Né? Então, o Macróbio, nessa obra, ele fala muito sobre a origem das Saturnais, ele fala das Saturnais de um modo geral, e em seu texto, né, na sua obra, ele fala muito a respeito do período de comemoração das Saturnais. Né? Então ele diz que, na verdade, o período da comemoração, né, ele aumenta paulatinamente. Então, inicialmente era apenas um dia de comemoração. Depois, essas comemorações elas aumentam para 3 dias, passam a abranger 3 dias. Isso por causa da reforma do calendário romano, feita por César, no período já tardo republicano, no final da República, e depois, já no início do Principado, por um édito de Augusto. Né? No século seguinte, já no primeiro século da era cristã, na época de Calígula, bem no início do seu principado, ele aumenta essas comemorações, né, para 5 dias. Né? Essa informação a respeito dos 5 dias de comemoração, na época de Calígula, ela aparece em Dion Cássio. Né? Bem, depois a festividade ela passa a abranger, ela incorpora uma outra festa romana, né? A Sigilária, que era uma festividade que ocorria logo após as Saturnais, não é? E elas foram incorporadas, né, às Saturnais. Daí a festa passou a ter 7 dias, né, de comemorações. Né? E essas sigilárias elas são bem interessantes, porque elas se associam às Saturnais, não só pela proximidade, né, porque é uma festa que ocorria logo após as Saturnais, mas também porque, como as Saturnais, havia uma troca de presentes. No caso das sigilárias era algo muito específico, né? Então havia um intenso comércio nesse período, né, de estatuetas, né, de imagens, pequenas estatuetas de terracota com que as pessoas se presenteavam. Né? Portanto, não é, havia um comércio intenso, né, desses objetos. Né? Então, um testemunho bem interessante, né, a respeito desse processo, digamos, de absorção, né, das sigilárias por parte das Saturnais é o próprio Marcial, foi o poeta que eu estudei. Não é? No livro Apoforeto, ele dedica uma sessão inteira, não é, de poemas descrevendo justamente essas imagens. E elas eram, na verdade, de cunho cômico, de cunho jocoso. Elas representavam temas eróticos, representavam figuras disformes, né, como corcundas, né, e etc. Então, a gente pode pensar, né, digamos assim, que, pensando na datação de Marcial, né,
pelo menos no livro Apoforeto, ali no final do primeiro século depois de Cristo, né, no primeiro século da nossa era, que já no período de Domiciano, as Saturnais já eram comemoradas durante 7 dias. Então vocês já podem imaginar que se tratava de uma festividade longa, né? E longa, justamente que era, então ela tinha um grande apelo popular, ela era muito importante, né? Muito provavelmente as pessoas esperavam pelas Saturnais, né? A festividade, ela está muito ela tá muito relacionada à origem de Roma, à origem do Lácio, né? E, por exemplo, Tito Livio, ele atrela a festividade, né, o culto, né, a Saturno, com a construção do seu templo, datado ali de 497 a.C. Né? Depois o mesmo Tito Livio, não é, ele trata também da reorganização pela qual passou a Saturnais já durante a Segunda Guerra Púnica. Não é? Bem, mas o que simbolizavam, né, as Saturnais, né? Como que se constituía a sua festividade propriamente dita, não é? Então, falamos aqui da origem, né, da festa, né, pelo menos em algumas fontes antigas, do início do seu culto, da construção do seu templo, não é? Do período, né, de duração, né, dos dias que compreendiam a festividade, mas o que simbolicamente, né, representavam as Saturnais. Né? Então, por que as Saturnais eram dedicadas a Saturno? Elas representavam simbolicamente um retorno, né? Uma espécie de retorno à Idade de Ouro. Nesse sentido, a festa ela era profundamente propiciatória, apesar de uma certa ambiguidade de Saturno. Né? Saturno era um deus relacionado à melancolia, não é? À atrabilis, não é? Era também um deus vinculado, por exemplo, ao universo quitônico, ou seja, ao submundo, de maneira que há, por exemplo, aquelas tabelas de fictionum, né, que eram tabuinhas imprecatórias, maldições romanas, não é? Elas eram inscritas em tabuinhas de chumbo. Né? E o chumbo era um metal de Saturno, não é? Então tinha uma simbologia aí bem, digamos assim, sombria, né? Uma simbologia aí talvez assim lúgubre, não é? A figura do Deus. Então tem essa ambiguidade, né? Ao mesmo tempo era uma divindade fundamentalmente propiciatória, era uma divindade profundamente ligada a um certo universo apotropaico, né? Assim, de expulsão do mau agouro, né? De afastamento do mau agouro, né? Bem, então a Cidade de Ouro, o que seria? Né? São Saturno ele simbolizaria a Cidade de Ouro. O que seria a Idade de Ouro? Né? Então, de acordo com diversas fontes antigas, não é? Você vai passando de Hesíodo, não é? Até Ovídio nas Metamorfoses, Virgílio, né? Estou tentando focar muito mais nas fontes latinas, não é? E em Virgílio, no caso, aparece também na Eneida, apesar que de maneira um pouco mais alusiva. Né? Então, o rei latino, por exemplo, na Eneida, é descendente de Saturno. Muito interessante essa materialidade. Né? Então, nas fontes latinas, Saturno ele teria convivido com os homens. Né? Isso é bem legal mesmo. Né? Então, é uma espécie de deus-homem. Né? E também a menção da Idade de Ouro, né? Também de forma alusiva, as bucólicas, né? Como um retorno. Né? E também essa discussão vai até Macróbio. Então, a Cidade de Ouro que ela representava, então, um período de abundância, um período de paz, um período de felicidade, né, absoluta na humanidade, uma espécie de Éden, né? Então não havia guerras, não havia crueldades, não havia submissão, não havia penúria. Não havia também a ideia de Estado, não havia também a hierarquia, não é? Então, justamente um período que retoma uma época anterior ao reinado de Júpiter. Né? É Júpiter quem depõe Saturno. Né? Saturno é deposto por Júpiter. Né? Então, esse período de reinado de Júpiter, no caso, coincide com aquilo que a gente chamaria da raça de ferro, né? Ou seja, que é mais ou menos narrada por Hesíodo. Né? Daí, o fato de as Saturnais serem uma festa também de inversão, uma espécie de monde renversé, não é? É um mundo às avessas. Né? Então, no período da festividade das Saturnais, que é uma característica muito importante para a festividade, ela era um período de muita comida, muito vinho, muitos banquetes, era um período de festas, né? Era um período de inversão, fundamentalmente. Né? Daí havia uma suspensão temporária
do status quo, vamos dizer assim, uma suspensão temporária da hierarquia. Então não é à toa, por exemplo, não é, que Bakhtin considera as Saturnais, não é, como uma das bases do carnaval medieval. Né? Bem, a figura de Saturno é uma figura muito interessante para se atrelar a essas características das Saturnais. Não é? Então, pensar Saturno, né, e todos os elementos que o envolvem, né, pelo menos em diversas tradições, né, que circunscrevem Saturno no Lácio, se pode entender o caráter propiciatório, né, o caráter, digamos assim, de paz, de abundância, não é? Da própria festividade. Então, compreender Saturno é compreender as Saturnais. Né? Então, no caso de Saturno, né, há uma simbologia muito interessante em torno dele, em volta dele. Né? Então, primeiro, uma divindade que ela está na base da formação de Roma, pelo menos em diversas fontes, isso, principalmente em Macróbio. Então, o templo do Deus, por exemplo, não é, era ligado à abundância, né? Já que o templo de Saturno era justamente o erário romano. E um detalhe interessante nisso, que aparece em muitas inscrições, que são possíveis ainda hoje as encontrarmos, né, registradas no CIO, né, no Corpus Scriptionum Latinarum, né, há várias associações de Saturno com a deusa Ops, ou seja, Ops é a própria riqueza. Né? Então a gente já entende esse caráter de felicidade, de abundância e de riqueza, né, relacionadas a Saturno. Né? Então nas fontes, Saturno teria reinado, juntamente com o deus Jano, né, o território que mais tarde seria o Lácio. Esse território, até por ordem de Jano, né, isso segundo Macróbio, passa a se chamar Satúrnia. Então, essa ideia, o Lácio tinha um outro nome, imagine isso. O Lácio se chamava Satúrnia. Isso, além de Macróbio, aparece também em Festo, aparece também mencionado em Varrão. Né? É bem interessante isso. Então, ele é um deus assim, cuja materialidade é muito clara. Né? Ele reina entre os homens. Mas, mais do que isso, essa autoridade saturnina, vamos dizer assim, ela se dá não só pelo governo que ele compartilha com Jano, isso é muito interessante, os dois passam a reinar juntos, segundo as fontes, e isso importa porque é uma espécie de, digamos assim, imagem arquetípica do consulado romano, né, da instituição republicana, não é? Então, além do bom governo, né, de Saturno, ele também teria levado para o Lácio a agricultura. Nesse sentido, Saturno é importante porque ele permite o assentamento daqueles povos que antes eram considerados, digamos assim, selváticos. Ele também lhes dá leis. Então ele forma assim, a base de uma civilização. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar então naquelas categorias, que na verdade estão muito ligadas à epopeia, né? Das funções, né? Das 3 funções indo-europeias, está lá no Dumézil, aparece no Vernon, no Benveniste, aparece também no Otto Hoffler, né? Quais são né, essas 3 funções, né, indo-europeias, a soberania, a força e a fecundidade. Saturno seria, assim, pelo menos, né, um representante muito, muito claro, né, da soberania e da fecundidade. Né? Da soberania, porque ele funda a cidade, né? Ele reina sobre o povo e dá leis ao povo. Né? E a fecundidade, porque é evidente, né? Ele ensina a agricultura. Então, nesse sentido, ele permite a fixação do povo na terra e ele fomenta ainda não só o seu sustento, mas a própria riqueza. Né? Então, isso são elementos importantes para a gente pensar Saturnais. Não é? E o detalhe, né? Como havia suspensão, não é, na festividade dos, digamos assim, das normas, né? Havia uma inversão, o jogo, né, de dados, né, que costumava ser proibido em Roma, ele é permitido, mas durante as Saturnais. Isso é um dado absolutamente fundamental. Excelente, Alexandre. E em sua tese de doutorado, depois publicada como livro pela EDUSP, como o Murilo e você já comentaram, você estudou a festa de Saturno a partir dos livros de epigramas Xênia e Apoforeta, escritos pelo Marcial, né? Um poeta que viveu, como você também já comentou, entre meados do século I da Era Comum e início do século II aí da Era Comum. Bem, você poderia explicar um pouco mais do que se tratam esses 2 livros do Marcial, né, o Xênia e o Apoforeta, e qual a relação deles com as Saturnais?
Boa pergunta, Semiramis. Enfim, né? Xênia e Apoforeta tratam das Saturnais. Na verdade, pensando melhor, eu iria mais longe, né? Quer dizer, Xênia e Apoforeta, na verdade, são as Saturnais, né? Talvez esse seja o grande diferencial, talvez, para pensar a presença da Saturnália, né, das Saturnais, na poesia marciálica, na poesia de Marcial. Né? Por que, né, eles são as Saturnais? Porque os dois livros, o Xênia e a Apoforeta, né, pela acumulação, sobretudo Xênia, né, a maneira de uma espécie de cornucópia, né, eles são uma imagem muito poderosa desse caráter abundante, né, da festividade, né, desse elemento feliz, né, do banquete. Né? Então, Xênia, né, o livro dos brindes, né, como eu pelo menos o traduzi, né, uma tradução evidentemente adaptada, uma proposta, ele é composto de 124 epigramas, com exceção dos epigramas prefaciais, né, são epigramas compostos meramente em dois dísticos, simples dois dísticos. Né? E cada dístico ali refere e descreve de maneira extremamente breve, condensada, né, enfim, como convém, né, ao próprio gênero do epigrama, né, que tem como marca d'água a exploração dessa brevidade, né, então, a brevidade é uma espécie de lex operis, né, de lei do gênero, né, do epigrama, né. Então, o que descreve ali, né, e refere? Alimentos, né. Então, você tem lá, por exemplo, carnes de aves, não é? Peixes, né? Muitas vezes, por exemplo, legumes, molhos, né? Às vezes muito requintados, como é o caso do molho garo, né? Vinhos, desde vinhos assim, mais simples, digamos assim, até vinhos mais finos, né? Como o vinho sécubo ou o famoso falerno, né? Que aparece em várias fontes como um vinho extremamente sofisticado. Né? O fato que ali há produtos, né, vamos dizer assim, alimentos, esses brindes, né, sim, que são itens de banquete, evidentemente, mas de complexidade variada, né, desde de itens muito simples até, na verdade, itens muito sofisticados, como eu mencionei aqui, né, o molho garo, ou vinho falerno, né, etc. E o caso de Apoforeta é algo análogo, né? Só que, como eu chamei o livro das lembrancinhas, né? Ele é composto de 220 epigramas, né? Também com exceção dos prefaciais, são todos eles compostos em dísticos, né? E ali, no caso, não são alimentos, são objetos. Objetos que vão ser ofertados como presentes, vejam bem. Né? Então você tem ali desde coisas muito comezinhas, como pinças, né? Imagina, pinças, né? Coisas desse tipo, até obras de arte, né? Por exemplo, estatuetas, né? Livro, né? O livro ali assume esse lugar, né? Digamos assim, não só de item da cultura, né? Mas também de um presente, né? De um item cuja materialidade elegante, né? É análogo muitas vezes à sofisticação da própria obra, não é? É muito interessante isso nos poemas, né? Bem, do ponto de vista métrico, não é? Bem, Marcel basicamente mantém, eu acho que a tradição do epigrama, no sentido da preponderância, da prevalência do dístico elegíaco. Como a gente sabe, o dístico elegíaco é o verso, não só da elegia, mas é o verso também preponderante do epigrama, do gênero do epigrama, talvez em virtude da sua unidade métrica, né, dessa pequena unidade métrica do dístico, né, ela favoreça a brevidade, mas também aparece, vez ou outra, né, em Xênia Apoforeta, outros metros que também aparecem no restante dos livros de Marcial, também são comuns à epigramática, por exemplo, em Catulo mesmo, né, como é o caso do endecassílabo falécio, né, ligado a temas jocosos, né, também, e o escazonte, ou o coliambo, né, que é uma variedade da poesia iâmbica, é uma variedade do iambo, não é? E é um metro identificado com Hipônax, que teria sido seu inventor. Né? Hipônax era o poeta iâmbico, né? Era o iambógrafo grego do período arcaico. Né?
modelo importante, não é, da poesia iâmbica, juntamente com Arquíloco, como a gente sabe. Não é? Bem, Xênia e Apoforeta foram publicados ali no final do primeiro século depois de Cristo, né? Xênia provavelmente em dezembro de 83 ou em dezembro de 84, e Apoforeta em dezembro de 85. Né? Bem, são hipóteses, evidentemente. Curiosamente, Xênia e Apoforeta são elencados na obra de Marcial, né, na Opera Martialis, né, geralmente como os dois últimos livros da coleção de epigramas. Né? Então, geralmente são arrolados, são elencados como os livros 13 e 14, respectivamente. No entanto, pela datação, são livros certamente anteriores, seriam justamente os primeiros livros de Marcial. Interessante, né? Marcial, então, portanto, estreia, né, os livros, né, assim, como nessa dimensão festiva das Saturnais. Né? Então ele passa a ser um poeta das Saturnais. E é bem interessante essa lógica, porque muitas vezes os Xênia e Apoforeta são livros deixados de lado, considerados obra menor, por assim dizer, mas assim a presença das Saturnais em Marcial é uma espécie de leitmotiv, é um tema muitíssimo recorrente em Marcial. Né? Muitos autores apontam também, inclusive, que outros livros, né, do poeta, outros livros de epigramas do poeta, muito provavelmente foram compostos também durante as Saturnais. Portanto, são livros que poderíamos considerar também saturnalícios, como é o livro 4, 5, 7, o 10 e o 11. Né? No entanto, quando eu falo dessa questão da presença, né, inclusive está na pergunta, né, a ideia da presença, não é, das Saturnais, né, qual a relação, não é, deles com as Saturnais, como eu disse, Xênia e Apoforeta são as Saturnais. Isso importa, como eu falei aqui, como uma espécie de imagem, é como se os livros, por acumulação, né, reproduzissem, né, a abundância própria das Saturnais, esse elemento quase como uma espécie de cornucópia. Então, apesar da brevidade dos epigramas, né, em acúmulo, eles se tornam muitos, né? Eles se tornam digamos assim, um calendoscópio de coisas, né? De objetos, de itens de banquete, né? Consumíveis e também presenteáveis, que é fundamental, né? E é muito interessante essa dimensão, esse aspecto, principalmente em Xênia, não é? Xênia, esse livro dos brindes a que eu me referi, ele não é somente, seu sentido, né? Como livro de Marcial, né? Como Xênia também era na antiguidade, pelo menos aparece em Plínio, aparece também em Vitrúvio, não é? Xênia era também uma espécie de pintura decorativa, de salas de banquete, né? Que representavam justamente alimentos, né? Comidas, né? Com as quais os convidados, os convivas, não é? Eram presenteados pelo anfitrião. Né? Isso importa, isso é muito interessante, porque então Xênia e Apoforeta estabelecem aí, como eu falei nesse elemento pictórico, né, de acúmulo, né, de não serem não tematizarem as Saturnais, mas mais do que isso, serem as próprias Saturnais, não é? Então essa imagem forte desses dois epigramas, né, como as próprias Saturnais, aproximam, portanto, Xênia e Apoforeta desse gênero de pintura que é Xênia, né, como aparece em Plínio, como aparece em Vitrúvio, né, e, consequentemente, os aproximam também do gênero baixo, né, do gênero humilde, como também é na pintura xênia, né, identificado com a riparografia, né, a chamada pintura vil. Né. Isso é muito engenhoso por parte de Marcial, porque é um engenho do conjunto dos livros, tá, que se relaciona também com um engenho específico de poema a poema. O que eu quero dizer com isso? Esses poemas, né, esses dísticos que compõem Xênia e Apoforeta, eles poderiam ser usados como cartões de presente, como o próprio Marcial faz referência, não é, nos epigramas prefaciais dessas duas obras. Ou seja, eles poderiam ser cartõezinhos de presente, mas mais do que isso, eram cartões que, pela agudeza da elocução breve do epigrama, demandavam do seu leitor uma certa agudeza de engenho também para
compreender que objeto é referido e que objeto ali é descrito. Daí, são epigramas que se associam também a uma certa dimensão lúdica da festa. O convívio a ter que adivinhar o presente. Né? E adivinhar o presente, evidente, né? Deixa entrever, né? a engenhosidade, né? o engenho, né? A inteligência desse convidado, né? Refinado, né? Que é capaz de perceber o que seja o presente que ele ganhou. Né? Nesse sentido, esses epigramas do Marcial são engenhosos também, porque não são somente epigramas que dialogam com a variedade, né, com a possibilidade convivial, não é, com os epigramata simpotica, que já existiam, né, na tradição helenística, mas ali há uma certa especificidade, porque são epigramas conviviais, mas que, em função das saturnais, demandam um aspecto lúdico que emula o ritual da festa. Daí são epigramas que dialogam também com a variedade enigmática, né, com o gênero enigmático do epigrama, com os grifoi, os tecnopaignia, não é, da tradição helenística. Né? Então isso caracteriza muito esses epigramas. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena, que importa muito para pensar que são livros que são as saturnais, é o seguinte, que isso acho que na verdade, a base da minha tese. Marcial é um poeta, acho que todo mundo que estuda poesia latina e passa por Marcial, talvez esse seja o principal aspecto, né, relacionado ao poeta, que é o caráter não somente jocoso, mas o caráter invectivo, o caráter vituperioso dos epigramas de Marcial. Né? Então isso é algo muito forte relacionado ao poeta. No entanto, nos epigramas que eu chamo aqui de saturnalícios de Marcial, esse gênero em que Marcial inventa, eu quero deixar claro isso, a minha tese é essa, a minha hipótese é que Marcial inventa, com Xênia Apoforeta, com Xênia Apoforeta ele inventa um novo gênero epigramático, tá? Distinto do gênero simposial helenístico. Né? E, ao mesmo tempo, distinto da poesia vituperiosa. Né? Por quê? Em função do contexto da festa, contexto que eu já falei aqui, quer dizer, de uma festividade de natureza propiciatória, portanto, positiva, feliz, né? Marcial, conscientemente, isso é muito notável nos epigramas prefaciais de Xênia Apoforeta, mas também em epigramas daqueles livros a que me referi, o 4, 5, 7, o 10 e o 11, que provavelmente foram compostos durante as Saturnais também, tá? Em que, quando as Saturnais são tematizadas, Marcial conscientemente rejeita o viés vituperioso do epigrama, por meio de uma série de metáforas que, na base, retomam concepções a respeito do vitupério e do riso, que podemos, por exemplo, retroceder até Aristóteles na poética. Como a gente sabe, né, na poética de Aristóteles, ele é o primeiro, talvez, a estabelecer os subgêneros do risível, estabelecendo diferença entre o psogos, ou seja, o vitupério, e o geloion, né? Ou seja, o ridículo, como traduzem depois os latinos. Não é? Então isso é bastante importante, ou seja, Marcial, em função da festividade abundante, positiva, exuberante, que eram as saturnais, inaugura gênero de epigrama saturnalício que, embora jocoso, não é vituperioso. E isso é justamente apresentado nesses epigramas, por meio de imagens, por meio de metáforas, do contexto das Saturnais, do banquete, da festa das Saturnais, que deixam claro que a sua poesia, né, ela abandona, ainda que temporariamente, né, como as Saturnais também abandonam as convenções, né, o status quo, a hierarquia, temporariamente, né, o poeta também abandona o viés do vitupério, né, optando ali por poemas em chave ridícula, sabe, em chave meramente jocosa. Né. Eu acho que isso fica muito forte nas imagens de Marcial a respeito do jogo. Né? Eu acho isso muito interessante. Né? Então, quando ele retoma o jogo, né, dentro dessa poesia, e ela não é somente lúdica, né, porque pressupõe, por parte do seu leitor, que deduza o que o poeta refere ou descreve, né, nessa poesia,
mas o jogo também funciona ali como uma estratégia de discussão poética, de teoria poética, em que ele ali circunscreve as balizas desse gênero saturnalício. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Né? Então, em resumo, né, para mim, Xênia Apoforeta não são somente livros que tematizam as Saturnais ou que escancaram a importância e a presença das Saturnais como possibilidade temática em Marcial, mas mais do que isso, as Saturnais elas permitem a Marcial, muito engenhosamente emulando não só a tradição grega, do epigrama grego, mas também da poesia latina, principalmente Catulo, mas permite a Marcial a criar o que? Um novo gênero poético, um novo gênero saturnalício, né? Duplamente lúdico. Lúdico porque remete às circunstâncias do rito festivo e lúdico porque, por meio do jogo, teatraliza as balizas do próprio gênero, né? Recusando ou rejeitando a possibilidade do vitupério. Né? Então, ou seja, nessa poesia de Marcial, Xênia Apoforeta são as saturnais, mas e reproduzem então uma verdadeira cornucópia. Elas são signo da abundância, né? É isso que eu queria dizer. Disse que os tempos do reinado de Saturno foram felicíssimos, época em que, pela abundância de todas as coisas, ninguém era distinguido seja pela escravidão, seja pela liberdade. Daí, pode-se depreender porque toda licença é permitida aos escravos durante as comemorações das Saturnais. Esse trecho lido pelo meu colega Rodrigo é uma passagem da Sátira 1 de Macróbio, um texto que apresenta as práticas de teatralização de retorno à Idade de Ouro de Saturno e a suspensão temporária da ordem estabelecida na sociedade romana, principalmente com a liberação dos escravos para participar dos eventos do festejo. O senhor poderia comentar, então, mais sobre esse caráter das Saturnais em suspender a ordem social romana? E no caso dos escravizados, o que nós sabemos sobre como as Saturnais eram comemoradas por eles? E em que medida esses sujeitos estavam realmente livres dos conflitos com a ordem social? Murilo, essa é uma pergunta muito complicada, é muito difícil, não é, respondê-la. Talvez seja impossível respondê-la, não é? Até porque a gente for pensar, na verdade, né, o passado é morto, né? O passado é ruína, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, na verdade, é construir um verossímil, né? A partir do material desse passado, né? Fontes textuais, epigráficas, né? Fontes materiais, não é? E a partir de lá constituir, digamos, uma possibilidade, não é, de entendimento, né? Até porque essas fontes não estão em sua completude. É importante lembrar que são cacos do passado, não é? Então, o máximo que a gente pode fazer é constituir, né, um verossímil. Então, assim, oficialmente, pelo menos pelo conjunto das fontes que nos chegaram a respeito das Saturnais, há de fato, uma suspensão da ordem social. Né? Essa suspensão é fundamental, é uma suspensão temporária. Né? Ela, ela faz parte do rito festivo. Até porque, como a gente falou há pouco, né, a respeito de Saturno, né, e eu apresentei muito brevemente, né, como se dá a festividade, é uma festividade de abundância, de exuberância, não é? E ela pressupõe a inversão, ela pressupõe a suspensão temporária da ordem social como forma de retomada, como forma, enfim, como dimensão simbólica do retorno da Idade de Ouro, né, em que não havia justamente submissão, não havia fome, não havia guerras, né? Ou seja, havia uma paz, uma abundância eternas, uma felicidade eterna, né? Como a gente viu há pouco, né? E essa liberdade, de fato, ela repercutia
entre os escravos, não é? A ponto das Saturnais, nas fontes, se chamada muitas vezes de feriae seruorum, ou seja, né, as festas, né, dos escravos, não é? Enfim, né? Por exemplo, em Horácio, né, essa liberdade se evidencia, não é? Em Horácio, numa das sátiras, ele exorta Dava, um escravo, a falar, né? E imagina, a falar, né? Isso não é permitido a um escravo, né? Falar publicamente, né? Então isso é reproduzido em poesia, né? Daí ele fala para o escravo, olha, abusa da sua liberdade de dezembro, né? Abusa dessa libertas decembre, né? Como referência a Saturnais, né? Em Marcial, em outras fontes também, essa liberdade, essa igualdade temporária, ela é figurada em insígnias que as pessoas usavam, né? Então, no lugar de toda daquelas marcas, né, sobretudo na vestimenta, que demarcavam a hierarquia social, né, todos deveriam usar o barrete de liberto, né, o pilium, né, que era uma distinção de liberto, né, ou seja, quer dizer, que colocava todos no mesmo estatuto, né, em que a liberdade era geral, né. Fontes ali marcavam, por exemplo, que os senhores serviriam seus escravos e também poderiam, né, os escravos, lógico, serem jocosos com seus senhores, né. Bem, isso aparece em várias fontes, né? Isso aparece em várias fontes, mas é bom lembrar que trata-se de um rito. Isso é fundamental, é um ritual, é uma convenção, né? Ou seja, a Saturnais ela é convencional. Mesmo assim, não quer dizer que ela era comemorada da mesma maneira, né? Não em todos os lugares. Muito provavelmente, as Saturnais não deveriam ser comemoradas assim, na província, imaginemos, da mesma maneira que em Roma, né? Ou mesmo a festividade ao longo do tempo, ela provavelmente sofreu transformações, como qualquer fato da cultura, não é? Então, a gente viu isso há pouco, não é? Quer dizer, o tempo de duração da festa é um índice disso, né? Ela começa com um dia de festividade, né? Séculos depois, né? Ali na época do Principado, ela passa enfim, a ser comemorada em 7 dias, né? Que foi o seu auge. Então a gente imagina que não só a extensão da festa é um dado da mudança, mas também os modos dessa festa, né? Ou seja, os modos do seu ritual, né? Como ela provavelmente era comemorada, né? Então a gente tem, as fontes não são cabais nisso, mas a gente tem algumas ideias, né? Então, por exemplo, em Plínio Jovem, por exemplo, né? A gente está aí, né, no século I depois de Cristo, né? 1, 2 depois de Cristo, as epístolas, né, de Plínio, ele menciona mais de uma vez as Saturnais, né? E numa delas ele diz que permite que seus escravos comemorem as Saturnais. Mas ele prefere, ao contrário de participar das festividades, manter-se num quarto de estudo. Ele prefere estudar, ele prefere se isolar. Mas repare como é interessante, não é? Permitir que seus escravos comemorem as Saturnais faz parte de um decoro aristocrático, percebe? Faz parte de um modo de ser aristocrático, né? Se ele não permitisse a comemoração das Saturnais, não é? Ele quebra ali um decoro próprio do seu lugar social, não é? Lúcio Vero, por exemplo, de forma um pouco diversa, como aparece na História Augusta, não só comemorava as Saturnais, mas ele permitia que escravos domésticos, né, os Vernai, participassem de banquetes, né? Então, os modos de comemorar, né, são um pouco diferentes, né? Podem diferir, não é, nesse sentido. Claro que aí a gente pode pensar questões que ultrapassam a própria festividade, não é? Quer dizer assim, relações próximas entre senhores e escravos, que havia, né, de fato, né? Por exemplo, em Sêneca isso aparece bastante, não é? Que muitas vezes exorta a amizade do senhor com os escravos. Essa amizade é positiva porque ela tempera o caráter servil do escravo, né? E evita, por uma certa magnanimidade aristocrática, não é? Que o escravo se rebele, né? Contra o seu senhor. Né? Repare que interessante. Então a gente pode imaginar que a Saturnais faz parte desse decoro aristocrático. Nesse sentido, Saturnais, a despeito dessa liberdade geral, não é? Que concedia temporariamente a todos
principalmente os escravos, é uma liberdade paradoxal, porque ela é parte de uma estrutura de poder também. Ou seja, ela paradoxalmente, apesar de suspender a hierarquia social, apesar dos seus processos de inversão e de paródia, de riso jocoso do status quo, ela, na verdade, pelo contrário, impõe o status quo. Ela reforça a hierarquia, né? E ela reforça as diferenças, não é? Da ordem social, que são, depois da festa, né? Reimpostas. Tudo bem? Isso é muito importante levar em consideração, né? Nesse sentido, você pode até considerar as Saturnais como um aspecto que contribui para a imposição do poder. Se a gente pensar que talvez antropologicamente ela funcionasse como uma válvula de escape, aí você põe, não é, a ideia de que, ou seja, os sujeitos não estão livres dos conflitos sociais, mas esses conflitos sociais temporariamente são suspensos, porque a festividade funciona como uma espécie de válvula de escape. Ela alivia essas tensões e depois a ordem é reimposta novamente. Então a festa assume um papel de estratégia de manutenção da ordem, né? E um detalhe importante, não é assim também, né? Tem os escravos que, não é, provavelmente não deixavam de exercer suas tarefas diligentemente ao longo das Saturnais. Embora algumas fontes apontem que senhores servem os seus escravos, não é, durante a festa, nenhuma delas diz que são os senhores que cozinham, são os senhores que produzem o vinho, não é? São os senhores que transportam os víveres. Não. Há escravos que continuam exercendo diligentemente as suas tarefas, não é? Então, isso demonstra que os sujeitos não estavam livres dos conflitos, das tensões, e nem havia uma liberdade de fato. As Saturnais eram teatro, né? E como teatro, ela apresenta ali ilusão, ela apresenta o engano, né? Ela é um mero alívio, né? Às tensões sociais, não é? Ela é um alívio temporário a essas tensões. Bom, professor, no seu livro, o senhor comenta que, ao longo dos primeiros séculos da Era Comum, as Saturnais passaram a ser atacadas, especialmente por parte de escritores cristãos. O senhor poderia nos falar sobre quais eram as críticas dos cristãos ao festival e como foi o processo de desaparecimento das Saturnais em contexto de difusão do cristianismo pelo Império Romano? E o senhor considera que houve alguma permanência das práticas saturnalícias nas tradições festivas populares posteriores, como o carnaval? Murilo, está empolgado, né? Assim, são duas perguntas, né? Bem, de fato, né, com a expansão cristã, esses autores do início do cristianismo, né, apologetas cristãos como Lactâncio, principalmente Tertuliano, não é? Há de fato um processo de retração, não é, das Saturnais e também, né, do paganismo no geral, das outras festividades, não é, romanas, não é? As críticas principais, não é? Elas estavam vinculadas à ideia, né, do culto a ídolos, né, ou seja, assim, a festividades, as saturnais inclusive, né, de uma cultura que é politeísta, não é, em oposição ao Deus único, né, da tradição cristã, né, e judaico-cristã, não é? E se apontava, né, o culto a falsos deuses, a ídolos, né, esse tipo de imagem, não é, no caso das saturnais. Claro que para um cristão como Tertuliano, não é, a licenciosidade própria das Saturnais deveria ser muito chocante, não é? Então isso era de fato um objeto de ataque recorrente, né, desses apologetas do cristianismo, não é? Bem, com a expansão cristã, né, as Saturnais desaparecem, né, como desaparecem as outras festividades romanas, não é? Saturnais já no século IV, elas já muitas vezes são chamadas de Brumália, então você note que há aí já um esvaziamento simbólico, não é, do culto de Saturno,
né? Que passa agora a ser uma festividade, não é? Assim, associada ao solstício de inverno, né? Nesse caso, não é? Mas, no entanto, é importante a gente marcar, não é? Que eu até falo isso no livro, uma expressão assim que, apesar de, assim, deposto, né? Pela cruz, não é? Apesar do golpe, né? Que lhe é desferido pela cruz, Saturno mantém ainda a sua foice muito bem afiada, não é? Eu até digo isso no livro lá. Foice é a imagem, né? Uma insígnia, né? Associada a Saturno, né? E por que eu digo isso? Porque, apesar desse esvaziamento simbólico, as saturnais continuam lá. Elas são incorporadas, essas comunidades cristãs, não é? Agrárias, né? Pré-industriais, não é? E elas passam também a contaminar outras festividades ao longo da Idade Média, né? Ou seja, que a gente pode pensar que há um substrato, né, das Saturnais em diversas festividades da Idade Média que possuem uma mesma lógica de inversão, né, de suspensão, né, da ordem social, né, da suspensão da hierarquia, né, em que, por exemplo, o beber e o comer, né, assumem um lugar de preponderância, né? Então, esses elementos que funcionam como substrato das Saturnais, eu acho que se mantém, não é, em festividades como o Natal mesmo, a Páscoa, não é? A Festa dos Bobos, que é uma festividade muito popular, não é? O Carnaval, né, evidentemente, né? Inclusive, Bakhtin aponta isso bem já, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, de fato, os ataques eram esses, né? Quer dizer, um exemplo interessante de ataques contra Saturnais, né? Ataques promovidos pelos apologetas cristãos, não é? Os atos de São Dácio, né? Que o São Dácio teria sido um mártir, né? Ou seja, ele era um legionário romano que é escolhido para desempenhar o papel justamente de Saturno, né? Do rei das Saturnais, né? Então ele tem possibilidade de dar vazão a todos os seus desejos, a todas as suas vontades durante a festa. No entanto, ao fim dela, ele deveria ser morto, né, como uma imagem poderosa, simbolizando aí o destronamento de Saturno e o retorno da hierarquia e da ordem social. Não é? Ele se recusa a desempenhar esse papel e ele é martirizado. É possível que houvesse, né, na festividade das Saturnais, sacrifício, né, de escravos. Né? O escravo era escolhido, por exemplo, a ser um Saturno, depois sacrificado ao final da festa, para simbolizar o destronamento. Bem, é possível que em algum momento isso possa ter ocorrido. Isso não aparece de modo algum no conjunto das fontes, não é? Embora haja alguma referência disso em Macróbio. Mas talvez seja possível imaginar que isso faz parte de uma propaganda também. Né? Não à toa, essa narrativa de São Dácio ela coincide cronologicamente com a perseguição promovida por Diocleciano aos cristãos, uma perseguição feroz, inclusive, não é? Que antecede, na verdade, a ascensão de Constantino e, evidentemente, a conversão dele ao cristianismo. Não é? Então, interessa muito a gente perceber esses elementos, não é? Assim, os ataques estão associados à licenciosidade própria da festa, ao culto, não é? Da divindade, não é? E associar a divindade, não é? Ao culto de falsos deuses, a ídolos e tal. Né? Então, os ataques estão por aí. E com esses ataques, né, somados à expansão natural do cristianismo ali, tendência ao desaparecimento dessas festas, as saturnais inclusive. No entanto, como eu disse há pouco, né, a foice de Saturno continua afiada. Então, as saturnais ela se mantém ali no substrato de diversas outras festividades, né, ao longo da Idade Média, como o Natal, como a Páscoa, como a Festa dos Bobos, como eu falei, como o Carnaval. Né? É isso. Alexandre, e para encerrar nossa entrevista, quais recomendações você daria para um jovem, uma jovem estudante de história, de filosofia ou de letras, por exemplo, que quer se aventurar pelos estudos clássicos? Semiramis, né? Na verdade, tanta coisa para dizer, não é, a respeito disso. Bem, o que eu recomendaria, não é, a um estudante, né, que buscasse assim enveredar, não é, nos estudos clássicos, né? Bem, eu imagino que primeiramente
ele deve ter há um pré-requisito aí, né? Eu acho que ele precisa ter um amor incondicional pelas humanidades, né? Deve ser um leitor voraz, né? Eu acho que talvez deve ser um pré-requisito fundamental, não é? Que goste também de línguas. Acho que é importante conhecer outras línguas, não é? Modernas também, já que é fundamental para ter acesso, né, à tradição interpretativa de outras tradições, né? E é o que se produz, né, contemporaneamente no campo dos estudos clássicos, que é uma área extremamente internacionalizada, né? Então, é fundamental conhecer inglês, né, francês, quem sabe alemão, né? Então ter essa vontade também de conhecer línguas, né? Ser um leitor voraz, conhecer línguas, né? Para justamente ter acesso a uma produção em língua que não seja portuguesa somente, não é? E é fundamental que ele aprenda línguas clássicas, né? Assim, a área dos estudos clássicos, independentemente da área específica de letras ou de história, de filosofia, demanda por parte do pesquisador, não é? Uma questão metodológica, fundamentalmente, né, também, de acesso às fontes elas mesmas, né? E elas estão em latim ou elas estão em grego, né? Então é fundamental, né, o estudo dessas línguas, né? E também ao estudo das tradições clássicas, né? Da produção antiga, não é? Então tudo isso demanda muito tempo, demanda disciplina, demanda paixão. Eu acho que a paixão é importantíssima, o gosto pelo objeto, pelo que gosta de fazer, não é? E a área dos clássicos é muito apaixonante, na verdade, né? E ela é um campo extremamente variado, não é? E hoje também ela também abarca outras possibilidades, como mesmo a recepção dessa tradição clássica em tradições modernas, não é? Então, há um campo de estudo muito hoje em voga e muito aberto, né? Em que há muitas possibilidades, não é? Há possibilidades também de estudo de gênero, né? Estudo das mulheres, o estudo de outras tradições, né? Que não sejam as tradições centrais, né? Gregas e latinas, né? De populações ali, né? Que faziam parte também dessa cultura antiga, dessa cultura clássica, né? E que muitas vezes as fontes fazem referência a elas, né? Então esse estudo, por exemplo, que sai um pouco, não é, daquele núcleo, né? Grécia e Roma também é muito bem-vindo, né? É parte, né, da ampliação da forma como a gente vê a antiguidade, né? Que é um passado sempre em movimento também, né? Então o conselho que eu daria, assim, depois de tudo que eu falei agora, né, é muita disposição, muita disciplina, não é? Muita vontade de aprender e paixão. Eu acho que isso é absolutamente central. Gostar demais do que faz. Esse que seria o meu conselho, né? Então, obrigado, professor Agnolon, por essa conversa sobre as Saturnais romanas. Foi muito interessante te ouvir sobre as complexidades desse festival e a produção literária também, especialmente pelos epigramas do Marcial. Também agradeço ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira pela leitura do trecho da fonte. Foi um texto traduzido pelo próprio professor Agnolon. E obrigado ao Danilo Roxette pela edição do áudio do trecho da fonte. Eu que agradeço muito, Murilo, pelo convite. Agradeço também demais a Semiramis, não é? Acho que é mais uma oportunidade, mais um espaço, né? Não só de divulgação, né, dos estudos clássicos, mas também de interlocução, né, entre os colegas da área. Eu que agradeço muito, fico muito honrado pelo convite. Sempre estou aqui disponível, sempre que precisarem. Bem, e para finalizar, então, eu também agradeço muito ao professor Alexandre Agnolon. Como o Murilo falou, eu acho que foi um diálogo, assim, bem interessante, com informações muito ricas, né, trazidas por ele sobre essa festa. Informações que se desdobram, né, não apenas em aspectos festivos em si, mas em aspectos culturais de forma bem geral, em aspectos políticos e sociais da antiga cidade de Roma, né. Bom, e eu recomendo que quem tiver mais interesse no tema, não deixe de ler o livro do professor Agnolon,
que tem como título A Festa de Saturno, o Xênia e o Apoforeta, de Marcial, publicado em 2017 pela editora da USP, a EDUSP. E eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui e lembro aos ouvintes e às ouvintes que continuem ligados nos próximos episódios do Diálogos Olimpianos. Não deixem de seguir o nosso podcast no Spotify e nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Siga também o GEMAN nas redes sociais, né? GEMAN UFSM nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e até mais!